O programa a seguir contém linguajar forte e descrições de violência que alguns espectadores podem achar perturbadoras. A partir de agora, a nova série True Life Crime UK investigará mistérios angustiantes de crimes da vida real que dominaram manchetes e redes sociais. As vítimas eram jovens, os crimes que sofreram foram chocantes e, em muitos deles, dúvidas assombrosas permanecem. Eu sou a correspondente do True Life Crime no Reino Unido, Linda Adey, e estou aqui para juntar os pontos e expor a verdade. No caso de hoje, Jayden Parkinson, de 17 anos, foi vista saindo de um albergue em Oxford na tarde de 3 de dezembro de 2013. A última vez que foi vista com vida. Ela era nova na cidade, havia se mudado há poucas semanas e ainda estava se adaptando. No início, as amigas dela suspeitavam que havia fugido, mas com o passar do tempo começaram a se preocupar com a segurança dela. E se ela foi vítima de criminosos nas ruas? Ou se ela foi raptada por alguém sinistro? Eu vou investigar a fundo o caso dessa adolescente desaparecida. Mas quem é ele? Em busca das respostas que nos levará a uma descoberta chocante. Ela sumiu sem deixar rastros. Ela sumiu sem deixar rastros. Ninguém tinha a menor ideia de onde ela estava. Quando vemos coisas assim na TV, pensamos, mas que loucura. Sem deixar uma única pista para trás. Todos em Oxford ficaram preocupados com essa garota. Foi aí que o medo, então, tomou conta. Será esse um simples caso de uma adolescente que sumiu para esfriar a cabeça? Como mãe, a gente sempre sabe que tem alguma coisa errada. Ou a vida dela estava em perigo? Todo mundo na época só pensava em uma coisa. Alguma coisa terrível aconteceu com ela. Versão brasileira, Gigavox, Rio. No dia 3 de dezembro de 2013, Jayden Parkinson, de 17 anos, saiu pela porta do albergue que morava e nunca mais voltou. Então, aonde ela foi naquela tarde? E por quê? Eu quero descobrir o que aconteceu para que uma adolescente tipicamente normal fosse declarada desaparecida. A história da Jayden é cercada de mistérios. Ela estava com 17, tinha toda uma vida pela frente. Lembro dos meus 17 anos. Os jovens sempre cogitam a possibilidade de fugir, mas nunca fazem isso de fato. Quero saber se Jayden desapareceu intencionalmente ou se alguém tem algo a ver com o sumiço dela. Para chegar ao fundo da história, preciso que a família e as amigas da Jayden me contem exatamente que tipo de pessoa ela era. Gentil, carinhosa e muito divertida. Ela sempre ajudava todo mundo. Ela era uma pessoa vibrante, muito extrovertida, bem atrevida, forte. Ela era realmente bem divertida. Estou a caminho de onde tudo começou para Jayden, sua cidade natal, Folkestone. Vim conhecer uma das amigas mais antigas dela, Kaylee, para saber um pouco sobre a infância da Jayden. Pode me falar um pouco sobre as recordações que você tem da Jayden? Nos conhecemos bem pequenas. E a gente sempre aprontava todas quando estávamos juntas. Ela era uma criança alegre e divertida e, digamos que ela era a palhaça do grupo. Sei. Ela era diferente, não consigo descrevê-la. Ela era única. Ela era uma boa amiga? A melhor, era como uma irmã mais nova. Eu tinha 12 anos quando ela se mudou. Foi o pior dia da minha vida. Me lembro de vê-la sentada no banco de trás do carro, chorando. Eu fiquei muito triste durante semanas. Senti como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, mas mantivemos contato pelas redes sociais. Como você soube que ela tinha sumido? A minha mãe me contou que ninguém tinha notícia dela, que ela sumiu sem deixar rastros, que ninguém tinha a menor ideia de onde ela estava. Eu estou indo encontrar a mãe da Jayden, Sam, para saber em primeira mão como foi descobrir que sua filha desapareceu. Como ficou sabendo que a Jayden sumiu? Recebi uma ligação às 7 horas da manhã, do albergue. Você viu a Jayden? Então disseram, ela não tá aqui, né? Eu disse, não. A minha cabeça ficou a mil. Pra onde ela foi? Aconteceu alguma coisa? Sabe, todas essas perguntas fervilharam na minha cabeça. Ela já tinha fugido antes? Já. Muitas vezes. Mas no fim, ela sempre acabava voltando. 1 ou 2 dias depois. A Jayden foi dada como desaparecida na madrugada do dia 4 de dezembro pelos funcionários do albergue. Ela havia acabado de se mudar para o albergue One Foot Forward, perto do centro da cidade. Mas a pergunta é, por que ela foi morar nesse lugar? Ela se mudou de Folkestone com os pais dela aos 7 anos. O que aconteceu na década que se seguiu que a fez se afastar totalmente da sua família? Nos mudamos de Folkestone para Oxfordshire. Meu pai tinha uma agência dos Correios e uma loja de doces. Então fui para lá para ajudá-lo. Na época, aquele era um ótimo lugar de se viver. A Sam me contou que logo depois que a família dela se mudou para Oxfordshire, ela e o marido se separaram.
Ela contou que o relacionamento deles era inconstante e terminou de forma violenta. Eu escapei depois de ser abusada por 13 horas. O meu ex me deu chutes e socos. Eu fugi no meio da noite e nunca mais voltei. Lutei durante 2 anos nos tribunais, mas ele ficou com a guarda da Jayden. Existe um estigma sobre mulheres que abandonam seus filhos. É difícil dizer às pessoas que sim. Eu levantei no meio da noite, saí pela porta e deixei minha filha. Mas ele nunca tocou na minha filha. Ele direciona toda a raiva dele em mim. Então, para minha própria segurança, eu tive que ir. A Jayden se mudou para Manchester para morar com o pai. Embora ela morasse a centenas de quilômetros de distância da mãe, a Jayden nunca saiu dos pensamentos dela. Sonhava sempre que ligava para ela. Então, marcávamos um encontro perfeito. Então, mandávamos beijos pelas nossas janelas. Ela pegava o meu beijo e eu pegava o beijo dela. Depois de um tempo morando em Manchester com o pai, aos 13 anos, Jayden tomou a decisão de voltar a morar com a mãe. Ai, te peguei! Apesar de ter voltado a conviver com a mãe, as coisas já não eram como antes. A Sam me contou que o comportamento da Jayden durante a adolescência mudou drasticamente, principalmente na escola. Ela começou a causar muitos problemas na escola. Em um ano, ela levou 22 advertências. Eu a levava para a escola e, quando ia buscá-la, ela tinha fugido. Eu ficava preocupada o tempo todo, não fazia ideia para onde ela ia. Foram tempos difíceis. A Jayden já tinha fugido antes? Até então, quando a Jayden fugia, era a forma dela de desafiar a autoridade do pai e da mãe. Era como se ela dissesse, se não vai ser do meu jeito, então tô indo. Mas, normalmente, ela ficava na casa de alguém, por no máximo um dia. Com a tensão aumentando na casa dela, o serviço social interveio e ajudou Jayden a se mudar da casa da sua mãe para o albergue em Oxford. Aos 17 anos, pela primeira vez na vida, Jayden conquistou sua independência e seu próprio espaço. Então, por que ela fugiria logo depois de se mudar? De volta a Folkestone, Kaylee me contou o que a Jayden sempre contava para ela quando se reuniam. Ela vinha a Folkestone para me visitar e a gente conversava como se nunca tivéssemos nos separado. Alguma vez ela mencionou que estava passando por Ela algum nunca problema? me disse nada. Eu sabia que ela vivia discutindo com os pais, mas era só o que eu sabia. Então eu não entrava muito nesse assunto. Ela sempre perguntava, posso morar com você? Eu posso? E eu dizia, temos que perguntar à sua mãe, você só veio passar 2 dias, então... Acho que dizer que moraríamos juntas era a nossa forma de dizer, olha, nada de regras, vai ser só você e eu. Quando a Jayden deixou o albergue no dia em que desapareceu, havia uma esperança de que talvez ela aparecesse na casa da Kaylee. Mas a cada dia que passava, essa esperança diminuía. Não conseguia falar com ela. A mãe dela não tinha notícias. Então, mandei uma mensagem pro Facebook dela dizendo, amiga, temos que conversar. E a mensagem nunca foi lida. Então, por mais que a Jayden já tivesse fugido outras vezes, todos acreditaram que ela só queria um tempo. Mas como ela não apareceu na casa da Kaylee, a família dela começou a ligar para os outros amigos. A mãe dela me perguntou se a Jayden tinha vindo pra minha casa. Eu disse que a Jayden tinha sumido na noite anterior e não era comum que a Jayden sumisse e não entrasse em contato com ninguém. Eu fazia umas 10 ligações, 20 ligações por dia. Nenhum sinal dela, ninguém tinha notícia, nada, ninguém sabia nada. Terceiro dia. Depois de muito procurar e não ter notícias da Jayden, Sam fez um apelo desesperado à polícia. Pra polícia, aquela era só mais um caso de uma adolescente fujona. Eu fui tratada como uma mãe neurótica que não conseguia manter a filha sob controle. Dado o histórico de sumiços da Jayden, os esforços iniciais da polícia para encontrá-la foram lentos. Levou 7 dias até que um apelo público por informações fosse feito. Shack FM, Oxfordshire News. A polícia está à procura de uma adolescente de Oxford desaparecida, Jayden Parkinson. Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro da Jayden, por favor, fale com a polícia. 7º dia. Os esforços de amigos e familiares para encontrar a Jayden não fazem efeito. Então, todas as atenções se voltam para o albergue onde ela morava. Ficar tanto tempo sem dar notícias não era típico da Jayden. Então, a polícia começou a suspeitar que ela não desapareceu intencionalmente. Então, comecei a sentir uma sensação horrível.
Jaden Parkinson, 17 anos, se mudou para o albergue social One Foot Forward em novembro de 2013. Menos de um mês depois, ela saiu pela porta e nunca mais foi vista novamente. Eu quero saber o que a impediu de voltar para sua acomodação naquele dia. Após algumas pesquisas, descobri que o albergue que a Jaden morava tinha seus problemas. Havia relatos de comportamentos antissociais e agressivos de seus residentes. Será que esse foi o motivo da Jaden ter sumido? Ah, sim, claro. Posso te encontrar agora. Obrigada. Encontrei um jornalista que estava trabalhando em Oxford na época. Ele conhece bem aquele albergue, então espero que ele me conte alguma coisa. O repórter do Oxford Mail, Pete Hughes, cobriu os casos da região na última década. Obrigada por me encontrar. Você foi um dos primeiros jornalistas a noticiar o caso. Gostaria de saber mais sobre o que as pessoas da comunidade sentiram quando a história da Jaden veio a público. Naquela época, todos em Oxford ficaram muito preocupados com aquela garota. Ela podia estar correndo perigo. Aquele albergue tinha uma péssima reputação nas redondezas. Na época que a Jaden se hospedou lá, aquele era o local onde pessoas com origens problemáticas eram enviadas, levando elementos de suas vidas para aquele lugar, o que o tornou tóxico. O que pode ter causado problemas a ela e tornado algumas situações da vida dela piores do que eram antes. Então aquele não era o local que alguém como a Jaden deveria estar hospedada? Sim. Então, esse é o albergue que a Jaden morou na época do desaparecimento. Ele está fechado agora. Eu fico imaginando uma casa cheia de jovens vulneráveis, todos morando juntos. Esse não era um bom lugar para Jaden se hospedar. Morando em um lugar como esse, ela se tornava uma presa fácil. Pelas informações que o Pete me passou, eu tenho a impressão de que esse albergue tinha uma tendência a ser caótico. Talvez os estresses dos outros residentes fossem demais para Jaden, então ela decidiu ir embora. Será que ela estava fugindo de algo ou alguém daquele albergue na esperança de um recomeço? As amigas dela disseram que ela se adaptava rápido. Ai, eu te peguei. Eu nunca conheci ninguém que não gostasse dela. A Jaden sempre se deu bem com todo mundo. As pessoas queriam estar perto dela. Ela não tinha inimigos. Ela não causava problema pra ninguém. E nem devia dinheiro pra ninguém. No dia 12 de dezembro, 8 dias depois do sumiço da Jaden ser reportado, ainda não havia nenhuma pista sobre o paradeiro dela. O investigador sênior e oficial da polícia de Thames Valley, Chris Ward, assumiu o caso. O caso de Jaden chegou na minha unidade para revisão, porque ela já estava desaparecida há mais de 10 dias e não havia feito contato com ninguém. É quase impossível alguém desaparecer sem deixar nenhum rastro, registros financeiros ou telefônicos. A Jaden não apareceu em nenhuma das verificações que realizamos. Nossa preocupação era que algo tivesse acontecido com ela. Verificamos as câmeras de segurança do dia que a Jaden foi vista pela última vez. As extensas buscas da polícia por imagens da Jaden não levaram a lugar algum. Mas as gravações das câmeras de segurança do albergue talvez trouxessem um pouco de luz sobre o paradeiro dela. Quem são eles? Naquela mesma tarde, Jaden foi filmada conversando com duas pessoas, um homem e uma mulher. A mulher é um rosto familiar. É a mãe dela. Eu tô indo encontrar a Sam, que foi uma das últimas pessoas que viram a Jaden no dia que ela desapareceu. Espero que ela possa sanar algumas das minhas dúvidas sobre o estado de espírito da Jaden naquele dia. Como ela se sentia. Obrigada por me receber, Sam. Gostaria de saber sobre o último encontro que você teve com a Jaden. Marcamos de nos encontrar na terça-feira, dia 3 de dezembro. Fui buscá-la no abrigo, então mais tarde pedi ao tio dela que nos levasse. Ela me ligou o fim de semana inteiro. Tinha umas 20 ligações perdidas. Mãe, me liga assim que puder. É um assunto urgente. E como você se sentiu? Em pânico. O meu coração quase saiu pela minha boca. Ela disse, não sei como explicar, mas eu tô com muito medo. Então disse, por que tá com medo? Porque eu tô grávida. Então eu disse a ela que eu ajudaria no que ela precisasse. A Jaden estava feliz com essa gravidez? Estava. Ela aceitou muito bem a gravidez. Ela não queria abortar. Eu chorei, ela chorou, ela ficou em êxtase por saber que iria ser mãe. Então, a acompanhei até o abrigo, dei um abraço, um beijo e fui embora.
Agora eu sei que a Jayden estava grávida. E quando ela contou pra mãe dela, a Sam apoiou a gravidez dela. Então, isso acaba com qualquer teoria de que a Jayden teve problemas com a família dela por conta da gravidez. A mãe dela recebeu bem a notícia. Mas isso levanta uma pergunta. Quem era o pai da criança? Ele ficou sabendo? Será que ele sabia onde ela estava? A filmagem de segurança do albergue e o relato da Sam sobre seu último encontro com a filha me deram uma boa noção do que aconteceu na manhã do dia 3 de dezembro. Mas o que aconteceu naquela mesma tarde? Como ela não estava fugindo de ninguém daquele abrigo, talvez ela tenha saído para encontrar alguém. Talvez o pai do bebê. Ela saiu um pouco depois das 3 da tarde. Aonde ela teria ido? Naquele dia, eu passei horas e horas verificando as imagens de segurança. E 2 delas me chamaram a atenção. Em uma, a Jayden estava em Oxford, embarcando em um trem. Na outra, ela estava na estação de Didcot, cerca de 25 minutos depois. Não notei nada em comum na Jayden, mas ela estava com um homem. Quem é esse homem? A Jayden deu vários passos para alcançá-lo. O que aconteceu depois do último frame dessa gravação da câmera de segurança? Jayden não foi vista novamente, mas o homem sim. Mais tarde, naquela noite, ele voltou sozinho. Chris e sua equipe tinham a imagem do homem e logo depois descobriram seu nome, Ben Blakely. O Ben e a Jayden viveram um relacionamento entre idas e vindas durante alguns meses. O que ela falava sobre esse relacionamento? Que ela o amava. Mais do que tudo. E toda mãe quer isso para uma filha, que ela seja amada tanto quanto nós amamos. Ela costumava andar com o irmão do Ben, Jake. Ela tinha uns 15 anos na época. Ela chamou o Ben para sair e ele disse: "Eu só vou sair com você quando tiver 16 anos." E ele esperou até ela completar 16 anos. Até os dois começarem a ter, de fato, um relacionamento. Então, para Jayden, aquilo foi galante. Ela achou aquela atitude atraente. Sim, foi doce. Mas existia alguma coisa nele que não me cheirava muito bem. A Sam estava sendo injusta com o novo namorado da filha? Ou ela tinha razão? Para descobrir, conversei com uma antiga amiga, Remy, sobre suas impressões sobre o novo homem da vida da Jayden. Ela começou a me falar sobre esse novo namorado dela e me mostrou umas fotos dele. Eu achei ele feio. E eu falei: "Você tá brincando, né?" E ela: "Não." A Jayden era bonita. Eu achei que ela merecesse um namorado mais bonito, que fosse uma boa pessoa. E a pessoa que ela me mostrou era totalmente o oposto. Ele tinha olhos frios. Ela ficou obcecada por ele, simplesmente o adorava. Nós o identificamos a partir de algumas fotografias que já tínhamos dele das suas passagens anteriores pela polícia. Ben Blakely já havia sido preso por agressões, dirigir embriagado e furtos. Na época do desaparecimento, as amigas afirmam que a Jayden e o Ben já tinham terminado, mas ao vê-los juntos nas gravações, percebemos que não era bem assim. Será que a Jayden foi encontrá-lo para contar da sua gravidez, na intenção de voltarem a ficar juntos? Se ela tivesse te contado que ela iria encontrar o Ben naquela mesma tarde para conversar com ele, o que você teria dito a ela? Eu teria falado com os funcionários do albergue. Independente do que aconteça, não percam a Jayden de vista. Ela sabia que eu não gostava do Ben. Isso já era bem óbvio. Nós brigamos durante meses e por isso fiquei um tempo sem falar com ela por causa do Ben. E quanto mais eu tentava afastá-la do Ben, mais a Jayden se aproximava dele. Esse relacionamento causou um grande efeito na vida da Jayden. Paige, uma das suas melhores amigas dos tempos da escola, se lembra muito bem do dia em que a Jayden e o Ben se conheceram. Como era a amizade de vocês? Emocionante. Não tinha tempo ruim entre a Jayden e eu. A gente fazia festa do pijama, fazíamos cabelo e maquiagem uma da outra. A Jayden era o tipo de garota que nunca saía de casa sem estar maquiada. Ela queria estar bonita o tempo todo, ela amava o corpo dela, amava a aparência, mas... Então a Jayden começou a namorar o Ben e aí tudo começou a mudar. Quando ela começou a namorar ele, a Jayden passou a se descuidar, vivia de capuz, nunca usava maquiagem. Eu fiquei muito chocada quando eu a vi daquele jeito. Eu perdi o contato com ela. Então um dia eu passei por ela e ela me ignorou e eu pensei, tá bom,
Eu deixo passar algumas semanas e tento de novo. A Jayden estava perdidamente apaixonada. Ela perdeu o controle. Mas isso não explica a mudança repentina, quase que do dia para a noite. Eu sinto que falta alguma coisa. Na época, o Ben era visto como uma má influência na vizinhança. As pessoas tinham medo dele. Ele era tão charmoso no início que quando ele começou a demonstrar seu verdadeiro caráter, era tarde demais para Jayden conseguir se afastar dele. Jayden Parkinson, 17 anos, início de gravidez. Deixou o albergue One Foot Forward, em Oxford, 10 dias antes. No dia em que ela deixou o albergue pela última vez, as câmeras de segurança a filmaram numa estação de trem, ao lado do seu ex, Ben Blakely. Eles tinham terminado há pouco tempo. Será que eles queriam retomar a relação? Ou talvez quisessem conversar sobre a gravidez dela? Podemos nunca saber, mas o Ben foi a última pessoa que esteve com ela naquele dia. Então, na visão dos investigadores do caso, ele era um suspeito em potencial. O investigador sênior e oficial da polícia Chris Ward me disse que o Ben havia entrado no radar da polícia uma semana antes, devido a uma denúncia da própria Jayden. Jayden alegou que o Ben havia tirado fotos dela nua enquanto saía do banho e que ameaçava divulgar essas fotos para os seus amigos e familiares. Ben Blakely foi preso por tirar essas fotos e por fazer ameaças de distribuí-las. Então, isso mudou a direção da investigação. Ameaçar distribuir imagens íntimas de outra pessoa sem seu consentimento ou conhecimento prévio é comumente conhecido como pornografia de vingança. Um ex-namorado compartilhou um monte de imagens íntimas minhas e eu fiquei sem chão quando isso aconteceu. Esse tipo de coisa destrói vidas. Isso afeta milhares de pessoas ao redor do mundo, principalmente mulheres e meninas. Nenhuma mulher deveria ter que passar por isso. Hoje entendemos melhor o que é o abuso baseado em imagens, também chamado de pornografia de vingança. Mas naquele tempo, quando Jayden era adolescente, isso não era falado. Raramente saía nos noticiários. E pouco era feito para proteger as vítimas. Por sofrer esse tipo de ameaça, Jayden deve ter ficado desesperada. Será que ela foi encontrar o Blakely para implorar que ele não divulgasse as imagens? Sobre o tempo que passou com Ben, familiares e amigas lembram a mudança dramática em sua personalidade. Eu soube que ela estava namorando, mas me pareceu chateada quando perguntei a ela sobre ele. Então não perguntei mais nada. Ela parecia triste, disse que estava tudo bem, então não falamos mais sobre isso. Pelo que vemos até agora, a Jayden escondia o lado sombrio do relacionamento dela das suas amigas e familiares. Mas teve uma amiga para quem ela confidenciou o impacto que essa relação causava em sua mente e corpo. Oi, Remy. Oi. Como foi o seu último encontro com a Jayden? Eu tenho uma foto. Foi no funeral da minha avó. Ela não era Jayden de antes. Parecia outra pessoa. Foi muito triste vê-la daquele jeito. Ela não parava de olhar o celular, literalmente. A cada 5 minutos, aquilo foi muito esquisito. Ela atendeu uma ligação dele e ele dizia que ela estava mentindo, que ela não estava onde dizia estar. E aí eu peguei o celular e eu falei, eu tô avisando, deixa ela em paz, estamos no funeral. E ele disse, acha que eu nunca bati numa mulher? Você só seria mais uma. Uhum. Então ele te ameaçou? Sim. Então não era Ele só era a Jayden ruim. que ele ameaçava? Era ruim. E qual foi a sua reação? Eu fiquei chocada. Ela pegou o celular da minha mão e continuou ouvindo aqueles insultos. E ficou nítido pra mim que, pela forma como ela ficou, ela estava apavorada, mesmo sem ele estar lá. Era como se ele tivesse sugado a vida dela. Olhando as fotos dela, não dava pra ter ideia do que ela estava passando. Ela parecia uma adolescente normal, feliz. Mas, sabendo o que ela passava, isso é tão desolador. Ela devia se sentir muito solitária. Depois de descobrir o quanto era fácil pro Ben ameaçar tanto a Jayden quanto a Remy, consigo entender por que as amigas e os familiares da Jayden estavam cada vez mais preocupados com a segurança dela. E por que a polícia correu para interrogar o Ben. Um dos interrogatórios conduzidos por policiais locais foi filmado e o Ben Blakely estava muito evasivo. Ele não interagia bem com os oficiais e parecia completamente indiferente. Negou qualquer envolvimento e disse que era dever da polícia encontrá-la. Como parte da minha investigação, a polícia de Thames Valley nos cedeu essa filmagem não divulgada de Ben Blakely sendo interrogado. Algum motivo pelo qual não quer responder as minhas perguntas?
Isso é besteira. Sinceramente, eu não tô afim de falar não, cara. Não tô afim de falar. Por não ter respondido nenhuma pergunta, isso sugere que ele não se importava com ela e que, se não tivesse nada a esconder, ele estaria falando com a polícia. E estaria ajudando. Isso é loucura, cara. Olha, ela é minha ex-namorada, eu nem namoro mais ela. Tô saindo com outra garota, tá entendendo? Ela é minha ex. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. A equipe do Chris começa a desvendar o que só pode ser descrito como um relacionamento abusivo. Os policiais falaram com os funcionários do One Foot Forward e ficou bem claro que Ben Blakely era muito controlador com a Jayden. Ele dizia a ela para não sair do quarto, dizia a ela para não encontrar ninguém e nem falar com ninguém. Eu falei com alguns funcionários do albergue e disseram que quando a Jayden voltava para lá, ela não saía do quarto e nem comia. Tinham acabado de terminar. As amigas falaram que na época do desaparecimento, a Jayden não era mais tão ativa nas redes. Agora eu sei o motivo. O namorado dela proibiu o acesso. Qual é o seu ID no Facebook? Eu sei lá, eu odeio o Facebook, eu odeio essas coisas. Você não a conheceu pelo Facebook? Sim, mas faz muito tempo. Como eles chegaram a esse nível? Como a Jayden se tornou uma vítima de abusos? Eu preciso descobrir. Oi, Jessica. Oi. A doutora Jessica Taylor é psicóloga forense, especializada em relacionamentos abusivos. Qual o objetivo do Ben em fazer isso com a Jayden? Sempre que falamos sobre violência doméstica, violência sexual, controle coercivo, tudo isso se resume a poder. Com a Jayden, as táticas que o Ben usou foram realmente muito amplas. Elas iam desde tentar mudar a forma como ela se sentia, controlar a imagem dela, controlar como ela se via, onde ia, coisas assim. O objetivo era isolá-la e, por isso, normalmente as vítimas se veem presas. Quando as autoridades ficaram cientes da realidade do relacionamento da Jayden, um cenário perturbador se formou. Tiveram momentos em que a Jayden teve que urinar em recipientes porque o Ben Blakely não queria que ela andasse pelo albergue para ir até o banheiro. Poder ir ao banheiro é uma necessidade básica humana. Então, se um agressor tiver o controle até disso, ele de fato tem o controle total sobre o outro. Para a polícia, o tempo estava passando. Eles tinham seu principal suspeito sob custódia, mas nenhuma informação sobre a Jayden. Nada de corpo, nem respostas. E eles não podiam mantê-lo ali por muito tempo. Depois de revisar as imagens de segurança e assistir à gravação do interrogatório, decidi decretar a prisão de Ben Blakely como suspeito de assassinar a Jayden. Então a polícia decidiu fazer um apelo público. Como um pai, eu prefiro pensar que a Jayden ainda está viva, mas infelizmente, como detetive, tudo me leva à conclusão que a Jayden pode ter sido assassinada. Foi uma dor terrível. Mas, na minha cabeça, eu pensava, não é verdade, ela não morreu. A minha filha tá viva. A polícia esperava que esse apelo refrescasse a memória de alguma testemunha ou encorajasse alguém a se apresentar. E esse apelo surtiu efeito. No 11º dia, uma descoberta. Segundo uma testemunha, às 2 da manhã, um homem agia de uma forma muito suspeita em uma área rural, nos arredores da vila. Se alguém tiver alguma informação, eu peço, por favor, entrar em contato com a polícia. 11 dias depois que Jayden foi vista pela última vez, um taxista informou a polícia sobre esse homem com uma mala azul. Então, essa se tornou uma peça-chave para o caso. Segundo o taxista, a mala pertencia ao passageiro que ele conduziu na mesma data que Jayden sumiu. Quando perguntou ao passageiro sobre a mala, a explicação não foi nada convincente. Ele me disse que tinha acabado de ser expulso da casa da namorada e que jogou seus pertences dentro dessa mala. O taxista disse, lembro de ter visto um saco de batatas marrom bem antigo. Ele era muito pesado. Não tinha como uma pessoa só colocar aquele saco no porta-malas. O que nos leva a duas perguntas. O que estava dentro daquela mala e quem a carregava? Então, o detetive Chris Ward e sua equipe conseguiram identificar o misterioso passageiro do táxi. A grande descoberta que se seguiu surgiu enquanto colhíamos depoimentos de casa em casa. E um dos endereços que investigamos, por acaso, era a casa da avó de Ben Blakely. Os policiais bateram na porta e ela disse, presumo que estejam aqui por causa da mala azul. Ela disse aos policiais que o Ben entrou às pressas na casa dela e levou a mala azul, sem dar nenhuma explicação. Então a devolveu coberta de lama. Chris Ward concordou em falar comigo, então vou encontrá-lo em Upton.
Ele vai me guiar em um dos locais onde encontraram uma prova importante. Por que me pediu para encontrá-lo aqui? Nós analisamos o histórico de ligações de Ben Blakely e ele indicava que o Ben esteve aqui no dia 3. Ali está o celeiro, à esquerda. Os moradores se referem a ele como o celeiro assombrado. Então pedi que ele fosse averiguado. A área em que estamos agora estava coberta de latas de cerveja. À minha esquerda é a área onde estavam as lonas. Elas pareciam terem sido mexidas recentemente. Aquilo chamou a minha atenção. Então, os cães farejadores, cães especialmente treinados para farejar cheiro de decomposição, indicaram que naquela área teve um corpo escondido sob a lona. Entendi. Então você acreditava que o corpo da Jayden já esteve ali? Estava escondido debaixo da lona. Uma busca mais ampla nos arredores do celeiro revelou outra pista. Já do lado de fora, naquele arbusto ali onde estou apontando agora, havia uma pulseira confeccionada pela Jayden que ela usava no dia que desapareceu. Um achado significativo. Muito significativo. A pulseira era a prova de que ela esteve aqui. Naquele momento, eu tive a certeza de que a Jayden estava morta. É surreal pensar que foi nesse lugar que a Jayden passou seus últimos momentos. A polícia estava convencida de que ela havia sido assassinada logo após encontrar com seu ex no dia 3 e que depois de matá-la aqui, Blakely escondeu o corpo dela e voltou ao celeiro abandonado com a mala azul 6 dias depois, com a intenção de se livrar do corpo em outro local. Mas ele esqueceu um detalhe. A polícia recebeu uma ligação da senhoria do irmão de Ben Blakely. E nessa ligação era possível ouvir o Ben dizer: "Não chame a polícia." 11 dias após o desaparecimento de Jayden Parkinson, a polícia temia pelo pior. Eles foram a um local remoto onde o ex-violento Ben Blakely foi visto na noite em que ela desapareceu. E cães farejadores sentiram o cheiro de um corpo. Então você acreditava que o corpo da Jayden esteve ali? Sim, estava escondido debaixo da lona. Nos últimos dias, a polícia se concentrou firmemente no ex-namorado da Jayden, Ben Blakely. Então, de repente, uma nova pista surge, revelando a existência de um segundo suspeito, que até aquele momento se mantinha oculto. O irmão de Ben, Jake. A polícia recebeu uma ligação da senhoria do irmão de Ben Blakely e ele tinha jogado peças de roupa numa caçamba de reciclagem. Ela achou aquilo suspeito devido à conexão dele com a Jayden e durante a ligação era possível ouvi-lo dizer: "Não chame a polícia, não chame a polícia." Até o momento, a polícia tinha plena certeza de que estavam à procura de apenas um suspeito. Mas a revelação de que o irmão do Ben havia se livrado de algumas roupas o colocou no centro dos holofotes. Dentro da caçamba haviam vários pares de tênis com uma grande quantidade de barro e lama e um par de calças. Os tênis tinham 2 tamanhos diferentes, o que sugeria que pertenciam a pessoas diferentes. Mas nenhuma roupa da Jayden. Naquela altura, eu tinha forte suspeita que Jake estava envolvido. Embora não houvesse corpo, os detetives tinham certeza de que Jayden estava morta. Era hora de dar a notícia devastadora à família dela. Eles me deram a notícia e o meu mundo desabou. Acabou. Todo o meu mundo foi destruído naquele instante. Eu não queria acreditar que minha menina estava morta. Se havia um homem que poderia dizer à polícia onde estava o corpo dela, era Ben Blakely. Mas ele se recusava a falar. Já terminou? Vamos lá. Me leva pra minha cela. Chris e sua equipe estavam determinados a não fazer vista grossa. Quando cansaram de procurar por terra, decidiram procurar pelo céu. Eu consegui algumas imagens aéreas de toda a zona rural. Então, procuramos por alguns sinais de distúrbios no solo e as imagens revelaram 10 pontos suspeitos. A 10ª área identificada era particularmente intrigante.
Na noite de terça-feira, após uma denúncia, a polícia fez um cordão de isolamento ao redor deste cemitério. Estamos investigando um dos túmulos do cemitério. Há indícios que esse túmulo foi mexido recentemente e de uma forma não autorizada. Semanas de investigação conduziram os policiais até aquele momento. Com tanta coisa em jogo, o arqueólogo forense Carl Harrison recebeu a tarefa de escavar o túmulo. Nessa área ficava o túmulo que você escavou? Isso mesmo. Eu comecei a cavar o túmulo lentamente para tirar toda a terra para o topo. Cavamos por horas e horas. Então, eu encontrei resquícios de roupa. Pele humana começou a surgir debaixo da terra. E aí? Era o corpo da Jayden. Assim que o corpo de Jayden começou a ser revelado, vimos pela posição que o corpo foi enterrado que o corpo dela havia sido jogado de qualquer jeito o mais rápido possível. Lembro do dia que me disseram que ela foi encontrada sem vida. E então a minha visão escureceu. Desculpe. Eles sabiam que era ela porque temos tatuagens iguais nos nossos braços. Nunca é um fracasso, é sempre uma lição. Ela que escolheu essa frase. Desculpe. O ex-namorado de 22 anos, Ben Blakely, foi preso pelo assassinato da jovem de 17 anos e por atrapalhar o andamento da investigação. Ela era tão linda. Ela era uma princesinha pra mim. E acaba comigo não tê-la aqui. Eu sentia muita raiva. Eu fiquei indignada e chocada. Quando ela se foi, saber que a minha amiga não tá mais aqui por causa do ex-namorado dela é a pior sensação. Eu fui ao necrotério. Parecia que ela estava dormindo. Ela estava tão fria, ela odiava o escuro e me doeu ver que ela estava lá, sozinha. Eu a balancei para tentar acordá-la. E ela não acordou. Como se a confirmação do assassinato da Jayden e o descarte do seu corpo em um túmulo no cemitério não fossem chocantes o bastante, eu estava prestes a descobrir algo além. Algo verdadeiramente assustador, que prova que o assassino a escondeu em um túmulo particular. Aquele túmulo estava no nome do tio do Blakely. Isso é realmente chocante. Eu tô sem palavras. Um tipo de comportamento que eu nunca vi. Nem algo semelhante? Não. Encontrar a Jayden era a prova crucial de que a polícia precisava para acusar Blakely do assassinato. Naquela altura, eles tinham certeza da culpa do Ben. Mas e o irmão dele, o Jake? Segundo as investigações, não havia nenhum indício de que o Jake tinha assassinado a Jayden. Mas ele estava com medo do irmão. Não vai Eu não vou falar mais nada, foda-se. Eu não vou falar mais nada, vai se fuder. É aqui onde a história da Jayden termina. O túmulo onde a Jayden foi encontrada, na verdade, pertence ao tio do assassino. Pensar em algo assim é doentio. Que tipo de pessoa faz isso? É de partir o coração saber que o corpo dela foi simplesmente jogado aqui. Mesmo depois de ser acusado pelo assassinato da Jayden, Ben ainda se recusava a falar com a polícia sobre o que realmente aconteceu no dia 3 de dezembro. Porém, pouco antes do julgamento, ele fez uma confissão surpreendente. Eu estou voltando para Upton para encontrar o Chris e descobrir como a vida de Jayden terminou. E por quê. O que ele disse que aconteceu? Que ele começou uma discussão com ela. Porque ele acreditava que ela tinha um relacionamento com outra pessoa. Ele agarrou pelo pescoço e ela caiu de cabeça. E acreditou nessa história? Não. Ele matou a Jayden e se livrou do corpo da pior e mais perversa forma possível. Eu nunca vi alguém com aquele comportamento em um tribunal. Ele xingava o juiz e, claro, o lado bom disso foi que o júri viu tudo. Sim. Viram quem ele era, o quanto ele era abusivo, agressivo, arrogante, maldoso e vil. Isso é assustador.
Após o julgamento, o irmão mais novo de Blakely, Jake, foi absolvido da acusação de ajudar na ocultação do corpo, mas pegou 3 anos por atrapalhar as investigações. Ben Blakely foi condenado e vai cumprir pelo menos 20 anos. Nunca vai ser suficiente. Nunca. A Jayden devia estar viva. Ele é um animal. É um verme. Ele é pior do que um verme. A vida da Jayden terminou cedo demais. Mas seus familiares e amigos criaram um memorial para Jayden, para garantir que ela nunca seja esquecida. A senhora Sam também está fazendo uma campanha para que o nome da Jayden seja lembrado no parlamento, com a criação de um cadastro para ajudar mulheres de qualquer idade que estejam sofrendo violência doméstica. Esse é o local Sim. que fizemos para ela. Um pedacinho só para ela. É lindo. O que esse espaço significa para você? As amigas dela podem se sentar nesse banco e conversarem com ela. A lápide dela tá ali. Você não sente que a justiça foi feita? Não, nunca vai. Eu vivo numa prisão perpétua. É a minha própria prisão. Quando eu tô na minha casa, fico rodeada de coisas que me lembram a Jayden. Eu falo com ela todo dia. Ela ainda tá comigo, nos meus pensamentos. Isso nunca vai ter um fim pra gente. No fim das contas, ela estava grávida, tinha 17 anos. 2 vidas foram tiradas. Naquele dia, como todo abusador, ele era charmoso. Ela o amava. Com tantas pessoas que ela poderia ter se apaixonado, acabou sendo ele. Como anda o trabalho que você faz com as vítimas de violência doméstica? Esse ano completamos 7 anos. Eu conheci tantas outras mães e pais de filhas, tias, irmãs que estão sendo mortas toda semana. Eu sou só uma simples ativista. Luto da minha forma, do jeito que posso. Quero que isso pare. Segundo estatísticas oficiais, somente na Inglaterra e no país de Gales, mais de 1,5 milhão de mulheres sofreram alguma forma de violência doméstica a cada ano. E, surpreendentemente, 2 delas são mortas por seus atuais ou ex-companheiros todas as semanas. Cada uma dessas estatísticas tem um nome. E um desses nomes é Jayden Parkinson. Deve ser assustador viver numa relação onde se tem medo da pessoa que a gente ama. Às vezes eu sinto um bloqueio porque eu não consigo lidar com o fato dela não estar mais aqui. Eu tento imaginar que ela ainda está morando em Oxford. Que ela teve que se mudar e por isso não a vejo mais. É mais fácil assim. Eu tenho a minha Jayden no meu coração e no braço para sempre. E até o último dia da minha vida, eu quero esse cadastro. Quero que algo seja feito. A violência doméstica não vai ser erradicada da minha vida, mas se mais pessoas como eu se levantarem e disserem não aceitamos mais, ele vai diminuir. A Jayden deixou aquele albergue no dia 3 cheia de esperança, com essa nova vida que ela iria começar com seu bebê. Ela estava animada por ser mãe e ela quis dar ao seu ex a chance de ser um pai. Depois de tudo que ele fez, de toda a dor que ele causou a Jayden, ela ainda conseguiu ser generosa com ele. Isso mostra o tipo de pessoa que ela era. O legado da Jayden vai viver para sempre com seus familiares e seus amigos.